Capítulo 5 Crimes Passionais. Era uma manhã idílica. A minha querida amiga Cris acompanhava os seus filhos e veio fazer uma rápida visita, e nós havíamos desfrutado então de alguns momentos sossegados, tomando café, saborizando o adoçante com sorvete na varanda da nossa casa. Nós estávamos observando com satisfação enquanto as nossas 4 crianças estavam brincando juntas e alegres no quintal. Não havia ocorrido nenhuma briga sequer entre os 2 filhos e os 2 filhos da Cris. O sol refletia em seus cabelos enquanto eles corriam entre as árvores, subiam e brincavam. Uma brisa suave amenizava a umidade da Flórida. E o telefone, ele nem tinha tocado. Então nós pudemos conversar ali sem interrupções quase por uma hora. Em meio a toda essa paz, tinha sido fácil esquecer as muitas coisas que nós duas precisávamos fazer ainda. Então suspiramos, cientes de que não poderíamos ficar ali para sempre. Nós tínhamos terminado de tomar café e logo seria a hora de preparar o almoço. Então, ao chamarmos nossos filhos, eu pensei toda orgulhosa: que crianças mais felizes e emocionalmente saudáveis eu tenho. Eu passei a mão na cabeça delas enquanto elas entravam pela porta de correr de vidro. Um comportamento assim tão exemplar merecia ser recompensado, e todos haviam brincado juntos tranquilamente, sem conflitos. Foi quando eu disse: Espere só um pouquinho, Cris. Eu vou acompanhar você até a porta, mas antes eu quero dar um doce para as crianças por terem se comportado tão bem enquanto elas brincavam juntas. Fui até a cozinha, peguei o pacote de balas de goma em forma de dinossauro. Então eu disse: Para vocês comerem depois do almoço, hein? Cada um pode pegar 2. E Austin distribuía os doces. Eu coloquei uma porção generosa na mão do meu filho de 2 anos e cabelos encaracolados. Com alguma hesitação, ele estendeu a mão ao seu amigo de 6 anos, que escolheu com cuidado 2 doces coloridos. Em seguida, Addison, o meu filho de 4 anos, também pegou mais 2. A filha da Cris, que estava prestes a pegar também, foi quando Austin cerrou o punho. Austin, deixe a Riche pegar os dinossauros dela, eu disse. Não, ele respondeu. Quando ele se voltou para mim, eu vi aquela conhecida determinação no seu olhar. Austin, tem mais um monte desse doce lá na cozinha. Dê 2 para ela. E se você não gostar dos que sobraram na sua mão, você pode escolher mais um pacote. Em resposta, ele se agarrou no poste da caixa de correio e fez que não com a cabeça. Eu comecei a ficar com vergonha. Eu estava sendo sensata e tinha até reconhecido que não havia sido uma boa ideia. Uma ideia brilhante é que não foi. Pedir que esse menino distribuísse os doces. Não houve nada que fizesse mudar ele de ideia. A minha amiga precisava ir embora. Então eu corri até a cozinha, peguei o pacote doce, deixei que a sua filha escolhesse 2. Enquanto a Cris e os seus filhos entravam no carro e colocavam cintos de segurança, o Austin permaneceu ali firme, agarrado ao poste da caixa de correio. Eu resolvi ignorá-lo naquele momento. Eu despedi-me de todos, eu pedi desculpa pela falta de gentileza dele. Enquanto acenava para o carro, eu disse: Vem aqui, Austin, nós vamos entrar. Addison correu para dentro sem problemas, mas Austin, ele se recusava a sair dali onde estava. Eu fui calmamente até a caixa de correio, torcendo para que nenhum vizinho tivesse assistido aquela cena. Quando eu percebi que não poderia convencê-lo a entrar, eu olhei para ambos os lados e desgrudei ele daquela caixa. Claro que um carro passou em frente da minha casa nesse exato momento em que ele estava berrando, chutando e eu arrastando ele pelo gramado. É provável que alguém pense que eu estou sequestrando até essa criança, pensei eu. Os pensamentos arrogantes sobre a educação maravilhosa que eu estava dando aos meus filhos logo se evaporaram. Uma voz, uma vez dentro de casa, a situação não melhorou nem um pouco. Eu abri a mão de Auster, removi os doces, suados, esmagados. Eu mandei que ele fosse para o quarto e ficasse lá até que se acalmasse. Deixei-o lá no hall e fui para a cozinha, mas vi que ele não tinha intenção de obedecer. E ele disse: Eu não vou para o meu quarto. E eu retruquei: Vai sim.
Não vou para o meu quarto, ele gritou ainda mais alto. Vai sim, você vai me obedecer, eu disse, mantendo a voz ainda meio baixa e calma. Não, eu não vou, ele berrou. A essa altura, eu notei que a voz dele não estava mais vindo do hall, mas sim da escada. Vai sim, eu respondi. Eu gesticulei para o Adson para que ele fosse espiar e me dissesse onde que o Alch estava. Ele está sentado na escada lá em cima, ele sussurrou para mim. Eu não vou para o meu quarto, ele gritou. Dessa vez, eu simplesmente ignorei e comecei a conversar com Adson. Austin continuou a repetir as suas declarações de independência por mais uns 15 minutos, mas já não era tão entusiasmado como no começo. Então eu ouvi dizer de forma enfática: eu não vou dormir, não vou tirar uma soneca. Ele repetiu essas frases mais algumas vezes e depois foi silenciando. Quando eu fui espiar, imaginei que ele ainda estivesse no alto da escada, mas não vi em lugar nenhum. Na ponta dos pés, eu fui até o andar de cima, onde eu encontrei dormindo na cama. Por que resistimos tanto? Austin sabia, em alguma medida, que ele estava errado e reconhecia até mesmo aquilo que ele precisava. Em meio aos protestos, ele foi tirar a sua soneca. Por que ele havia resistido tanto? Era evidente que ele estava cansado e esgotado. Aliás, por que nós resistimos tanto? Especialmente quando estamos cansadas e esgotadas? Creio que muitas vezes nós resistimos pelo mesmo motivo que levou Austin a resistir. Na mente dele, havia uma boa razão para seus protestos. Certo ou errado, ele sentia que a vida havia sofrido uma injustiça. Ele não queria dividir os dinossauros com outras pessoas. Ele fechou o punho para mostrar que tinha chegado ao seu limite. Eu não estou nem aí para o que a mamãe ou qualquer outra pessoa diga. Eu não vou dividir mais com ninguém. Quando Austin despertou da sua soneca, em um estado mais racional e calmo, eu expliquei a ele que seu comportamento havia sido inapropriado e que ele não seria recompensado. No fim das contas, ele nem ganhou os dinossauros de goma que tanto queria. Eu quero deixar claro que eu não estou defendendo o comportamento de Austin, nem o seu egoísmo. Muitas vezes as crianças exemplificam de modo visceral e evidente aquilo que os adultos aprenderam a encobrir com a prática das boas mentiras. O nosso desdém, bem educado, muitas vezes obscurece a questão. Eu havia percebido calma, eu havia permanecido calma durante todo esse episódio. Não porque eu sou mãe maravilha. Será que alguém aqui é? Quando se trata de educar os filhos, precisa diariamente da graça e da sabedoria de Deus. Mas sim, porque eu vi nele. Eu me vi nele. Eu lutei muitas vezes por me sentir frustrada com a impressão de ter sofrido injustiça, sem saber como articular esses sentimentos. Nessas horas, eu fiz declarações absurdas de independência, como quem diz: eu vou fazer o que preciso, mas sob protesto, e só quando eu estiver afim. Vai ser no meu tempo e do meu jeito. Nós sempre ficamos iradas quando sentimos que somos alvo de uma ofensa, quando algum limite real ou imaginário em relação a nós mesmas foi transgredido. Já definimos ira como estado físico de alerta ou agitação que nos deixa de prontidão. Portanto, não é preciso ir muito longe para perceber que a ira também abrange a paixão. As pessoas se aborrecem em relação àquilo a que mais se apegam apaixonadamente. Por exemplo, é possível que outros passem dos limites em algumas áreas e eu não fique aborrecida com essa transgressão. Essas áreas variam e mudam à medida que espero fui amadurecendo, espero ter ido amadurecendo no meu contexto de vida e nas minhas referências também, conforme elas foram se mudando. A paixão da ira. Quando eu estava no ensino médio, não havia nada que eu temesse mais do que ser alvo de piada por causa da minha prótese ocular. Eu lembro-me de um incidente específico no qual eu reagi com um ataque de fúria. O time de futebol americano da escola estava jogando e alguns amigos e eu estávamos tentando chegar aos nossos lugares na arquibancada lotada. Eu detestava esse tipo de situação, pois eu sabia que estava incomodando outras pessoas e eu não gostava que elas se voltassem a atenção para mim. Eu era a última pessoa dessa procissão rumo a nossos lugares. E enquanto passava por espectadores irritados,
Ia pedindo licença e me desculpando. Quando cheguei a um sujeito bem grandalhão e nada gentil, ele disse: sem problemas, Koala. De imediato eu senti meu rosto ruborizar. Eu parei e me voltei para o garoto. Do que você me chamou? Eu perguntei, ele desafiando a dizer na minha cara o que ele tinha dito nas minhas costas. Ele me olhou bem fixamente e repetiu: sua coalha. Meio segundo depois, sem eu ter a consciência do que havia feito, o conteúdo do meu copo de refrigerante estava no rosto dele. Eu olhei para os meus amigos, mas eles já estavam sentados, perdidos em um mar de adolescentes. Eu fiz aquilo porque ele, cara, estava tirando uma onda com o meu olho de mentira. Trêmula de raiva e medo, eu passei pela multidão surpresa em direção ao meu lugar. Eu nem me lembro do que o grandalhão disse. É claro que todos ali perto tinham visto o que eu havia feito, mas não tinham ouvido as palavras dele. Eu encontrei meus amigos e eu me sentei. Não demorou muito para alguém me avisar que o garoto pretendia me dar uma surra depois do jogo. Eu estava com raiva demais para me importar com isso. Eu respondi à ameaça dele com um comentário ignorante. Não tô nem aí, não tenho medo dele. Mas era mentira. Eu estava em pânico. Eu só desgrudei dos meus amigos quando me certifiquei de que me encontrava em segurança perto do carro dos meus pais. Na semana seguinte, eu não queria nem pensar em voltar para a escola. Eu estava certa de que, de um jeito ou de outro, aquele garoto iria me encontrar e me matar. Para minha surpresa, ele nunca mais me incomodou, mas eu vivia com medo de alguma pessoa que usasse um dos vários apelidos que eu tinha recebido por causa do meu olho, e o meu medo não era infundado. Os meus sentimentos em relação ao meu olho eram insensatos. Quando alguém me chamava de ciclope, meu mundo virava de cabeça para baixo. Eu queria sair da escola, me esconder no meu quarto. Mas isso foi mais de 20 anos atrás. Hoje eu sou casada e eu me sinto segura e amada em meus relacionamentos com meu marido e amigos. Aprendi que a aparência não é referencial da minha identidade. Graças a Deus por isso. Meus horizontes se expandiram grandemente desde o ensino médio. Eu não sou mais definida nem limitada pelas minhas aparências e experiências da escola. Eu tornei-me cristã, eu aprendi a enxergar para além de mim mesma. Sou uma mulher adulta, tenho 4 filhos. Eu não ligo nem um pouco para os apelidos que alguém possa ter inventado ao meu respeito. Eu não lido bem com situações em que pessoas ofendem aos meus filhos e não a mim. Eles são a nova área da minha vida que desperta paixão. Em geral, minha reação inicial consiste em interferir e proteger os meus filhos da possibilidade do sofrimento. A ira com a forma que eles são tratados não desencadeia dor pessoal, mas sim uma reação intensa e protetora que fica entre o de uma mãe ursa e de uma mãe normal. Eu tenho consciência de que a paixão que tenho nessa área talvez seja excessiva e sempre tento me distanciar um pouco e avaliar se minha proteção é realmente necessária. Afinal, 4 filhos meninos que não se abalam com tanta facilidade como eu costumava me abalar. Eu voltemos ao incidente da arquibancada. Na época, pareceu-me impossível não jogar refrigerante naquele garoto. Era impensável deixar ou ignorar aquele comentário dele. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Se o garoto tivesse me agredido fisicamente, eu teria lutado com todas as minhas forças e eu não teria nem mesmo sonhado em pedir desculpa por ter jogado refrigerante no rosto dele. Eu era uma descrente, ignorante, de cabeça bem quente. Mas onde foi parar essa paixão? Será que, por não estar mais presente em mim, eu não reagiria hoje da mesma forma a um acontecimento desse tipo? Não, ainda nutro sentimentos apaixonados, mas essa questão deixou de ser importante para mim. Deixou de ser uma ofensa. Isso não significa, porém, que eu não dê valor a opiniões e outras áreas da minha vida. É bem possível que essas áreas mudem ao longo dos próximos 20 anos também.
Eu proponho que ampliemos a nossa definição de ira. Então, ela trata-se de um estado elevado de prontidão física e emocional para defender algo a respeito do qual temos sentimentos apaixonados. Em geral, nós temos sentimentos apaixonados a respeito de coisas que são importantes para nós. Portanto, não costumamos nos irar em relação a fatos triviais, a menos que estejam ligados, em maior escala, àquilo que é importante para nós. Consideramos agora a paixão. Muitas vezes a nossa cultura confina a paixão à sexualidade, mas ela abrange uma gama muito maior de sentimentos e se evidencia em um indivíduo muito antes de despertar até esse desejo sexual. Nós precisamos de uma definição clara de paixão, pois ela abarca dois extremos da emoção humana, o amor e o ódio. A paixão está ligada intimamente aos seguintes termos de afeto: emoção, entusiasmo, empolgação, desejo, amor, afeição, encantamento, anseio, ardor. Também é associada a termos igualmente fortes de alienação e distanciamento, como fogo, a fúria, a cólera, a raiva, a indignação, a violência e o furor. Tendo em mente as ideias acima associadas à paixão, vamos examinar o seguinte versículo de Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ter aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, nós temos aqui a promessa e uma admoestação que antecede a advertência. Eu creio que caminham juntas com a advertência que Caim recebeu. A promessa é de bênção para aqueles que escolhem o caminho da vida. Evidentemente, Caim não perseverou ao ser aprovado e tentado. Em vez disso, ele matou seu irmão, que foi aquilo que nós lemos. E nós lemos em Tiago 1:13 a 14 assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Desculpas e mais desculpas. Desculpas e mais desculpas. Ninguém deve dizer que está sendo tentado por Deus. Eu creio que, de outra forma, aqui está expressando a ideia assim: nem tente jogar a culpa em Deus. Talvez muitos cristãos não vão dizer isso. A culpa é de Deus, ele que me fez cometer um adultério, ele que me fez atirar naquele sujeito e matar. Eu creio, porém, que haja outra forma de culparmos a Deus. Nós dizemos assim: foi inevitável ou não consegui me controlar. Contradizemos o que Deus diz quando afirmamos que o pecado deseja nos conquistar e que não somos capazes de dominá-lo. Talvez nós não articulemos essas palavras com os lábios, mas expressamos o nosso modo de viver. Não fique se remoendo. Tiago 1,15 diz: Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Quando permitimos que a cobiça ou a paixão povoem livremente os nossos pensamentos, elas saem do ventre das coisas ocultas e silenciosas e vêm à luz como pecado tangível e presente. Nós vemos um exemplo óbvio dessa realidade em um homem e uma mulher que têm um desejo sexual um pelo outro. Eles contemplam mentalmente e com frequência, imaginam e se fazem aquilo que desejam, muito antes até de haver o contato físico. Já houve um bocado de fantasia na mente. E essa fantasia progride de pensamento passageiro durante o dia, o que a princípio pode até parecer uma violação. O que me fez pensar nele dessa maneira? Para uma meditação à noite, como seria receber a atenção e o afeto dele? Em pouco tempo, essa linha divisória entre fantasia e realidade se torna indistintível. Pensar um no outro se transforma em um desejo um pelo outro. Começa com uma atração emocional que depois se torna física. Não basta mais cada um fantasiar sozinho, então é preciso estar em contato. Talvez esse contato até pareça ingênuo, como quem coloca apenas a ponta do pé na água, mas avança a passos rápidos. As chamas dos desejos, sendo alimentada por pensamentos, agora ardem fora do controle, ameaçando queimar caso o desejo não seja controlado. Segue então o contato físico e, de tão intenso, ambos se consomem no grande incêndio que eles mesmos produziram. O que vem depois é adultério, é fornicação,
e, em última análise, também produz a morte. Morte de casamentos, morte de liberdade, e aí vai se transformando em escravidão, em morte de pureza e até que o leito conjugal fique profano. A mesma coisa também pode se aplicar à ira. Alguém nos ofende. E a princípio nós pensamos na ofensa apenas ocasionalmente. Depois começamos a imaginar o que gostaríamos de dizer àquela pessoa se tivesse a oportunidade. Começamos a pensar em outros que talvez precisem saber da ofensa que nós sofremos. Talvez eles possam nos aconselhar. Quando se trata de alguém com quem nos relacionamos há algum tempo, nós ficamos recapitulando as transgressões anteriores que estão lá, armazenadas na nossa memória. A ofensa cresce, ela passa a ocupar mais espaço, ela exige mais atenção, e da próxima vez que nós vemos aquela pessoa, não nos sentimos mais à vontade perto dela. Nós evitamos olhar, nós evitamos falar, com aquela sensação de superioridade. E nesse caso, nós estamos falando de ressentimento. Uma ofensa vai começando a crescer, rodeando a nossa mente. Em pouco tempo, nós vamos dar conta de que nos tornamos ríspidas e incapazes com aquela pessoa. Nós ficamos aborrecidos até mesmo ao ouvir os outros elogiando ela. Da raiva ao ressentimento. Tem início o pecado. A ira deixou de ser um descontentamento passageiro e se transformou em um ressentimento duradouro. Ela progrediu de ira para raiva, e a raiva sempre busca uma forma de extravasar. Não pode ser guardada por muito tempo por causa do desconforto que ela nos traz. Nós agredimos verbalmente, fazemos intrigas, nós espalhamos, nós mentimos na tentativa de castigar quem nos ofendeu. A raiva busca punição ou vingança a todo custo. O ódio se insinua e logo vem a morte da forma de relacionamentos rompidos, confianças destruídas e profundas raízes de amargura. A morte sempre representa a ausência de vida. O ódio escurece o coração ao impedir que entre luz, a luz da vida. 1 João 3,15 diz: Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Considerem essa passagem da Escritura. Primeiro traz a palavra quem. Isso inclui todos. Não há uma exceção prevista na nota de rodapé, com as seguintes palavras: Isso exclui todos que foram realmente maltratados por seus irmãos e suas irmãs. Não. Quando a Escritura traz quem, todo aquele ou todos, isso significa que o texto se aplica a cada um. Não temos a opção de dizer, mas você não entende o que eles fizeram. Não. Quando Deus nos dá uma instrução plenamente abrangente como essa, ela não é apenas uma verdade ao qual Ele deseja que nos sujeitamos, mas também é uma verdade que Ele nos capacita a pôr em prática. Deus diz que a quem odeia seu irmão é assassino. Essa palavra é forte, não é? Eu não quero ser chamada de assassina. No entanto, eu posso dizer honestamente que houve ocasiões em minha caminhada que eu até me encontrei com esse ódio nos campos mais escuros do meu coração. Isso significa que eu estou eternamente condenada como transgressor ou até mesmo como assassina? Sim. Se eu deixar com que esse ódio permaneça em meu íntimo e cresça? Não. Não, eu não vou escolher isso. Eu quero escolher outro caminho. E você? Cada uma de nós experimenta a graça de Deus que nos capacita a uma misericórdia que cobre as nossas transgressões. Nenhum pecado é tão sombrio ou hediondo que ele não possa perdoar. Deus acaso não perdoa assassinos? Então por que Deus diz que o assassino não tem vida eterna em si mesmo? Primeiro, não há uma enorme diferença entre alguém que comete o ato físico e depois se arrepende de alguém que vive no estado perpétuo de homicídio em seu coração. Nós temos de enxergar a situação da perspectiva do reino e não das perspectivas do nosso sistema jurídico terreno. Quando um cidadão aqui na Terra comete um homicídio, ou seja, mata alguém, é possível que seja condenado à prisão. E no caso aqui dos Estados Unidos, até a perpétua, como forma de pagar o seu crime. No entanto, não somos mais apenas cidadãos da Terra, pois a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Não somos governadas pelas leis aqui da Terra, mas pelas prescritas no céu.
O céu não enxerga governo segundo as regras ou normas escritas por pedras, mas como os códigos secretos inscritos no coração. Regras mortas e inertes registradas em pedras são para corações duros e mortos. A lei da liberdade não é para corações de pedra, mas sim para corações de carne. As palavras de 1 João 3,15 foram escritas para os cristãos como advertência de que, quando odiamos nosso irmão, a vida eterna não reside mais em nós. No reino da terra, é preciso matar alguém fisicamente para ser chamado assassino. Mas no reino, na família de Deus, basta tão somente o odiar. Então é importante observar que o coração de carne tem maior capacidade para o amor e a dor do que o coração de pedra. Caso se permita que o ódio se torne tão intenso quanto a mágoa, a dor, de modo lento, mas inexorável, ele tomará o lugar da vida eterna e do perdão de Deus em nossa vida. Então, no entanto, até mesmo o coração endurecido dos cristãos pode libertar-se pela verdade da palavra de Deus, que trabalha como um martelo. Eu já confessei que eu encontrei ódio em meu coração depois até de me tornar cristã. Acaso eu encontro-me condenada para sempre? Não, pois eu escolhi deixar com que esse ódio não permanecesse mais em mim. Para algumas de vocês, a mensagem desse livro é justamente como um martelo. É possível que nesse exato momento, nesse instante mesmo, você esteja travando uma batalha de argumentos na sua mente. Uma voz traz à memória o rosto e o nome daquela pessoa que te magoou, suplicando para que você perdoe todas elas e siga em frente. Então, ao mesmo tempo, outra voz continua a justificar esse ódio, esse ressentimento que você tem por ela. Eu te peço, renda-se à voz de Deus. Pare de justificar a sua fúria e permita que o Espírito Santo caminhe mais perto de você, no caminho da vida. Vamos orar. Pai Celestial, dirige-me ao Senhor em nome de Jesus e eu confesso que há ódio oculto em meu coração. Senhor, eu não quero mais que ele permaneça ali. Eu escolho a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Eu renuncio ao ódio, eu me arrependo dele com a mesma intensidade que eu renunciei e renunciaria ao homicídio. Agora, ao Senhor, por abrir os olhos do meu coração, eu agradeço. Eu agradeço por me revelar a verdade. Ensina-me a não pecar quando eu me irar. Amém.